Olá, envelhecentes! Mais um sábado de Geronto no Foco na sua casa. Então eu peço licença e eu tenho certeza que a permissão vai acontecer, porque hoje o programa Geronto no Foco está mais do que especial. Hoje eu trago para você, sabe qual o tema? Geriatria. O que preciso saber sobre essa especialidade da medicina? E eu não consigo descrever a alegria que sinto porque estou com a doutora Cristiane Moura, geriatra, no Geronto no Foco. Doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Espero contribuir com as informações que trago e agradeço imensamente o convite. E quem é a doutora Cristiane, geriatra? Ela é médica, graduada pela Universidade do Estado do Pará, tem residência em clínica médica pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, residência em geriatria pela Universidade Federal do Pará, é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar e tem mestrado em saúde pela Universidade Federal do Pará. Então, Geronto no Foco, gente, olha o nível do programa com essa especialista maravilhosa. Seja muito bem-vinda. E esse programa, Geronto no Foco, ela vem justamente para trazer esclarecimentos de diversas especialidades e com isso nós fazemos um paralelo e correlacionamos tudo ao envelhecimento humano, tá bom? Doutora, é comum que familiares entrem com cuidados e acompanhem pessoas idosas durante uma consulta geriátrica? Com certeza, é muito comum receber idosos com acompanhantes, familiares, muitas vezes cuidadores também estão presentes, né? E muitas vezes temos idosos que vão às consultas sozinhos, né? Porque são autônomos, independentes e ainda não necessitam de nenhum cuidado especial ou acompanhante. Todas as situações acontecem num consultório de geriatria, né? Muitas vezes o acompanhante e o cuidador traz informações primordiais para que nós possamos avaliar, diagnosticar e tratar de forma adequada aquele idoso. Mas quando o idoso é saudável, como muitas vezes acontece também, dispensa acompanhantes. Ele pode muito bem estar presente na consulta sozinho. Maravilha. Então, agora eu fiz essa pergunta de propósito porque não temos só pessoas idosas nos vendo e nos escutando agora, né? Então, fique muito atento, você familiar. Quando devemos procurar um médico geriatra? A partir de que idade, doutora? Essa é a pergunta mais famosa, né? O geriatra, ele tem uma formação em saúde do adulto. Então, ele é um clínico antes de se especializar em geriatria. Portanto, está apto a atender qualquer adulto preocupado com a saúde e o seu processo de envelhecimento. Nós começamos a envelhecer de verdade a partir dos 30 a 40 anos, quando os nossos sistemas começam a perder função. Então, a partir dessa idade, você já pode buscar um geriatra para entender melhor a sua saúde, o seu processo de envelhecimento e o quanto isso pode ser prejudicado ao longo do tempo, pois a gente faz uma avaliação dos seus antecedentes familiares, do seu risco genético, da sua saúde atual e uma proposta de acompanhamento para que você tenha sempre qualidade de vida, autonomia e independência. Então, não existe uma idade certinha. Mas você aí, aposto que estava pensando ou respondendo antes da doutora, deve ser lá pelos 60. Negativo, a partir dos 30, hein? E você já procurou um geriatra? Vamos lá, comecem a refletir. Doutora, quais são as doenças que um geriatra cuida? O geriatra, ele faz uma avaliação global do indivíduo. Portanto, todas as doenças clínicas que estão acometendo aquele paciente podem ser avaliadas e tratadas pelo geriatra. O que é mais comum? Hipertensão,
diabetes, osteoartrite, doenças crônicas, doenças endocrinológicas, como doenças da tireoide, e doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. Em geral, são doenças de todos os sistemas do corpo humano que o geriatra pode avaliar e acompanhar. Em alguns casos específicos, quando a doença é um pouco mais grave, merece um pouco mais de atenção, existe um acompanhamento em conjunto com outras especialidades, como neurologia, psiquiatria, reumatologia, mas isso é avaliado de forma individual e muitas vezes o geriatra sozinho consegue definir o plano de terapia e acompanhamento tranquilamente, gerenciando os cuidados daquele indivíduo. Eu não sei se você percebeu, logo no início do programa eu falei: olá, envelhecentes, eu costumo chamar assim, né? Sim. As pessoas precisam entender de que o envelhecimento é um processo natural. Sim. E que a partir do momento que nascemos, estamos envelhecendo. Então, podemos considerarmos todos nós envelhecentes, não é isso? Sim, correto. E isso é algo que a gente precisa sempre lembrar, porque muitas vezes as pessoas vivem pensando que a vida vai ser aquele dia, aquela saúde sempre, aquela mente sempre e aquela correria do trabalho, aquela vida no automático e esquecem de perceber o quanto estão cuidando da sua saúde, o quanto aquela saúde vai se deteriorar ao longo do tempo e que isso é natural. Enfrentar o próprio envelhecimento, entender que ele não precisa ser de forma adoecida, é extremamente importante para que a gente viva naturalmente esse processo que vai acontecer para todos nós. Igual a fala mansa, gostosa da doutora, é assim que você tem que entender o seu processo de envelhecimento, é natural, um dia de cada vez, vamos envelhecendo, gente, e não tem nada de errado nisso, vamos assumindo também a sua envelhecência, né? Como é que atua uma médica geriatra? Conte aí pra gente. A avaliação geriátrica, num primeiro momento, inclui a avaliação geriátrica ampla, que é uma avaliação global, por onde nós possamos entender quais são os riscos de adoecimento, o que já existe de doença, o que nós podemos prevenir e o que nós devemos reabilitar. Então, é feita uma avaliação criteriosa da funcionalidade, do apetite, do peso, da qualidade do sono, da mobilidade, das funções fisiológicas e, a partir daí, os antecedentes daquele indivíduo. Então, a primeira consulta geriátrica é uma consulta bem duradoura. Ela é longa, muito completa, com muita conversa e com muita escuta, porque é preciso entender quais são as prioridades de cada indivíduo com relação à sua saúde. Vai muito além da doença física, uma avaliação também mental e psicológica, básica, para que a gente possa, a partir daí, indicar quais são os profissionais que vão acompanhar em conjunto aquele idoso ou aquele indivíduo que está preocupado com o seu envelhecimento, para que possa se estruturar um plano de cuidados, incluindo todos os profissionais da equipe multiprofissional. E uma geriatra, ela não atua apenas em consultórios, clinicando. Aonde mais você pode encontrar um geriatra? Porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas onde é que eu posso encontrar mais? Em que área de atuação, assim? O geriatra é um médico que pode ser encontrado em qualquer área do cuidado, né? O geriatra pode atuar em atividades hospitalares, em UTI, em atividades ambulatoriais, em atendimento domiciliar, em instituições de longa permanência. Então, várias unidades de saúde podem contar com atendimento geriátrico e, idealmente, deveriam contar com um profissional desse. Com toda certeza. Doutora, na primeira consulta, uma curiosidade, né? Você que nunca foi a um geriatra deve estar se perguntando como deve ser uma primeira consulta. Ou tem medo de procurar um geriatra por achar que só são pessoas velhas que procuram um geriatra. Na primeira consulta com uma médica, o que você costuma solicitar? Vamos lá, mate essa curiosidade. As pessoas se preocupam muito com o check-up básico, né? E isso vai variar muito com a idade, né? E se é homem ou mulher, né? Por quê? Porque nós temos características biológicas diferentes. A mulher, por exemplo, precisa de um rastreio para câncer de mama, para câncer de colo uterino, para osteoporose, com muito mais frequência do que o homem.
E o homem, por exemplo, o rastreio da próstata, né? Então, dependendo de cada indivíduo e da sua idade, a gente vai direcionar quais são os exames que são solicitados. Mas, basicamente, são os exames de sangue, de rotina, uma bioquímica que vai mostrar pra gente os níveis de glicose, colesterol, os hormônios da tireoide, né? Se existe alguma alteração urinária ou renal, que muitas vezes é silenciosa, e a gente identifica nos exames. E uma rotina cardiológica básica, principalmente para os indivíduos acima de 40 anos, né? Pelo risco cardiovascular, dependendo de cada indivíduo. Se tem histórico familiar de doenças cardíacas, de doenças neurológicas. Então é muito variado. A geriatria entende que nós somos indivíduos heterogêneos. Cada um de nós envelhece de uma forma completamente diferente. E por isso, na avaliação primeira ou avaliações de rotina, a gente sempre entende que é tudo diferente. Para cada um, a gente faz um tipo de atendimento. E como eu me identifico com a fala da doutora Cristiane, porque a gerontologia também pensa assim, né? Além da geriatria, que não existe velhice, existe velhices, e cada um envelhece de uma forma diferente, né? Nossa, eu tô muito feliz com a sua fala, assim, porque a gente acaba se identificando muito, né, com o nosso estudo, com a nossa orientação. E eu queria saber uma coisinha aqui que não está, né, no nosso bloco de perguntas, mas é uma curiosidade, pode ser também uma curiosidade do nosso telespectador. Por exemplo, por que essa carência tão grande de geriatras, né? Nos bastidores eu lhe dizia da felicidade que é lhe entrevistar, de trazê-la para o Geronto no Foco, porque a carência é muito grande, né? Dessas informações, desse profissional, se deve com toda certeza a diversos motivos, mas quais é que você elenca assim como os principais, vamos supor? Então, a geriatria é uma especialidade relativamente nova dentro da medicina e muitas pessoas ainda desconhecem qual é o papel do geriatra. Então, dentro da formação acadêmica, eu mesma vivi isso, a grade curricular não tem um detalhamento, não tinha, né? Um detalhamento muito grande do papel do geriatra e da sua especialidade. Então, a gente acabava se formando sem esse conhecimento real do que era a especialidade. Quando eu entrei na residência, eu ainda não sabia direito o que eu ia fazer. Então, foi um processo, eu fui entendendo o papel fundamental dessa especialidade ao longo da minha formação. Enfim, isso mudou. A grade curricular, né, da medicina já tem a geriatria como uma disciplina super importante e com uma grade bem detalhada de aulas e de atenção. Então, acredito que em algum tempo nós vamos ter mais profissionais, porque isso desperta o interesse dos alunos. Por favor, clamamos por isso. E essa escassez deve melhorar, porque o mundo está envelhecendo. O Brasil já é um país de idosos e dentro da medicina já se entende a necessidade de formação especial no cuidado ao idoso. Então, acredito que isso deva melhorar. E eu sempre reforço, na entrevista passada, do sábado passado, eu entrevistei o Dr. Marcos Vinícius, advogado, e falava a ele, em 2030, que já está muito próximo, nós seremos o 6º país mais velho do mundo. Ou seja, teremos mais avós do que netos. E o que eu fico passada mesmo, assim, bestificada, como eu posso dizer, assim, popularmente falando, é que como é que a nossa sociedade ainda não acordou para isso? E aí eu devo lhe perguntar, mas existe assim um amor? Porque escolher geriatria, você precisa, no mínimo, gostar muito de pessoas idosas, ter paciência, e não dá para pensar só financeiramente. Com certeza você não deve ter pensado assim, daqui a muitos anos o Brasil está velho e eu vou ganhar muito dinheiro. Por que precisa gostar, não é, doutora? Com certeza. Você, para ser geriatra, eu digo que é um perfil de gostar de ouvir histórias, de conhecer pessoas e de conversar muito, porque não tem como você fazer um bom trabalho com idosos ou com pessoas em geral se você não escuta. A primeira consulta eu brinco que eu deixo falar, porque só de ouvir a pessoa falar você já vai entendendo até mesmo alguns diagnósticos. Então o perfil do geriatra é de um médico realmente
preocupado em ouvir, em entender quais são as demandas de cada indivíduo, respeito acima de tudo pela pessoa, pelo ser humano e gostar de medicina mesmo, porque é uma especialidade que você precisa saber um pouco de tudo e às vezes muito de muitas doenças, né? Então é uma especialidade muito complexa realmente, a gente trabalha com a complexidade. Eu tive um professor que dizia que era o médico da complexidade. Então tem que gostar mesmo dessas situações. Eu não sei se dá para perceber os brilhozinhos, as estrelinhas nos meus olhos, assim, né? Ouvindo ela falar, é como se eu conseguisse me ver nela, só que não na área da saúde, mas não como médica. Para todo mundo, você não sabe, talvez, eu sou professora de educação física de formação. Legal. Então eu sou da área da saúde. Mas assim, te ouvir falar, né, uma profissional da saúde, uma médica que ama fazer o que eu também mais amo fazer. Então, essa identificação só em profissões diferentes, Sim, né? com certeza. E, gente, você deve estar curtindo muito, né? Então, eu vou só dar um intervalinho aqui. Se prepare, não saia daí, que já já vem o segundo bloco com a doutora Cristiane, ela que é médica geriatra, e nós estamos falando aqui sobre essa especialidade da medicina. Olha o sorriso da entrevistadora, né? A felicidade de ter aqui doutora Cristiane, geriatra, né? Cuidando das pessoas idosas do nosso município, da região, da capital. E vamos que vamos para o segundo bloco. Doutora, optar por essa especialidade, né? Ela pode trazer mais tranquilidade e segurança para ter o seu médico de referência? Por exemplo, eu me trato com vários especialistas, mas escolher, né, fazer um tratamento e um acompanhamento com o geriatra, ele pode te trazer mais tranquilidade como médico de referência? Sim, com certeza. A gente brinca na geriatria que o geriatra é como se fosse o maestro de uma orquestra. É aquele profissional que vai te olhar e organizar todas as pecinhas do quebra-cabeça que os outros especialistas já estão cuidando. Então precisa de alguém que olhe tudo e reúna para que não fiquem peças fragmentadas. Muitas vezes olhar uma prescrição de forma global para entender o que deve manter, o que deve suspender. Muitas vezes o especialista, um endócrino, reumato, ele fica focado mesmo na especialidade dele, o que é natural. E o geriatra consegue unificar todas essas coisas e evitar que um medicamento fique ali por mais tempo do que deveria, um efeito colateral, uma interação medicamentosa. E você ter essa referência é como ter um amigo, eu digo. É aquela pessoa que vai te acompanhar realmente, né? Ter ao longo do teu processo de envelhecimento um apoio, uma pessoa que tem o conhecimento dentro da área da saúde para te guiar e te instruir. Porque ter conhecimento te ajuda a manter a tua funcionalidade e a tua qualidade de vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por falta de conhecimento, por falta de instrução. E você ter um profissional assim do teu lado que te ajude a entender o teu processo e caminhe contigo te dá muita segurança. Que maravilha. Doutora, o médico geriatra ou a médica geriatra, ela está capacitado a fazer uma avaliação global? Você já falou, né? Mas o que seria essa avaliação global? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma avó de 95 anos e que ela faz um tratamento específico, né, com o nefrologista. Mas o nefrologista encaminhou para que, dependendo de uma situação que ela está vivenciando e de uma decisão que ele precisa tomar, ele sugeriu que antes ela fizesse uma avaliação global com uma geriatra ou um geriatra, para que aí sim, depois dessa avaliação, ele tomasse uma decisão específica de um tratamento renal. Olha isso, né? Então eu trago assim uma coisa muito pessoal, né? Uma situação muito pessoal, mas para que você possa, né, desmembrar, explicar melhor. Sim. Muitas vezes a gente precisa, na vida, tomar decisões difíceis com relação à nossa saúde. E os nossos médicos precisam de um apoio, né, para tomar essas decisões. Por quê?
é muito importante saber o que é prioridade para você nessa hora, né? É muito importante saber o que vai te trazer mais benefícios e o que vai te ajudar na tomada de uma decisão difícil. Por exemplo, numa doença como insuficiência renal. O geriatra, a partir disso, consegue entender não só o diagnóstico, mas também o prognóstico e relacionar isso à função, ou seja, quanto aquela doença está me tirando a capacidade de decidir por mim mesma, de ser independente e realizar minhas atividades, e o quanto isso prejudica, por exemplo, a minha saúde mental, me traz transtorno de ansiedade, depressão, qual é o impacto daquela doença específica, que no caso seria a doença renal. O quanto aquilo tirou de mim qualidade de vida e o quanto eu posso ajustar o tratamento para que algumas coisas melhorem, eu tenha mais bem-estar. Às vezes olhar só a doença não me permite tomar a melhor decisão. Muitas vezes temos pacientes que dialisam e fazem hemodiálise, né, por muitos anos, e passam por muito sofrimento. E às vezes a gente ouve que eles não querem mais fazer hemodiálise, né? Porque aquele tratamento é o tratamento certo para a falência renal? É. Mas será que é o tratamento certo para aquela pessoa que está em extremo sofrimento pela organização que a hemodiálise exige, né? Pela demanda emocional que aquele tratamento existe e pelo mal-estar que pode ocorrer durante as sessões? Às vezes, alguns tratamentos trazem mais prejuízo do que benefício. E essas decisões difíceis devem envolver um geriatra, porque é o médico que vai conseguir enxergar realmente toda a complexidade daquela situação e ajudar a tomar a melhor decisão para o paciente e para a sua família. A impressão que eu tenho é que você está lendo os meus pensamentos de toda a orientação que eu recebi. A gente não teve esse contato antes, né? Então, que bom que primeiro dizer que esse médico em que ela está fazendo tratamento é um médico excelente porque teve esta visão. Sim. Né? E que bom saber que alguns médicos e outras especialidades acreditam e têm a certeza de que um geriatra precisa fazer primeiro a avaliação global para que possa ser acompanhado nos outros especialistas. Sim, sim. Nossa, que maravilha. Estou aprendendo demais, eu espero, e eu acredito que você também. Doutora, como as consultas com a geriatra são bastante detalhadas, né, e você já tinha colocado, elas costumam ser mais longas que as consultas dos outros médicos. E aí, realmente, eu já estou meio que afirmando, né? E eu vou te colocar uma situação para que você possa falar. Quando o aluno meu vai a um médico geriatra, eles chegam encantados. Eles falam assim, professora, é impressionante. A senhora acredita que eu passei 60 minutos no consultório médico? Os outros, mal eu entro, às vezes nem levantam a visão, nem olham para mim. Eu entro e saio. Infelizmente, isso acontece pelo SUS também, não é? Que é por isso que as pessoas falam consulta de médico, rapidinho e sai, né? Mas o médico geriatra não. Eles voltam encantados com a atenção, com a escuta e com o tempo, porque idoso ama conversar e falar. Sim. É assim que é uma consulta com você? É assim mesmo, é assim mesmo. O que acontece? É impossível o geriatra trabalhar bem numa consulta rápida. Para você começar a consulta, você precisa fazer uma lista de medicações. Veja bem, quantos medicamentos a maioria dos idosos faz uso? Existe, infelizmente, uma polifarmácia muito forte, né? Então, para você colocar no papel todas essas medicações, doses, horários, a forma que toma, e ter certeza de que isso está sendo feito daquele jeitinho, precisa pelo menos 10 minutos. Então, a partir daí, você vai ouvir, você vai entender as queixas, fazer toda aquela avaliação global que eu já descrevi, exame físico e depois fazer um planejamento terapêutico. Então, é realmente uma consulta que engloba muitos fatores, muitas variáveis. Muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo num primeiro momento, né? Quase todas as vezes, e por isso precisa de um acompanhamento bem próximo, voltar várias vezes, conversar várias vezes, e isso demanda tempo, né? O que acontece?
Infelizmente, a medicina seguiu um rumo em que os atendimentos ficaram muito curtos, muito direcionados, e isso faz a gente perder qualidade de tratamento, porque uma consulta que acho que de qualquer especialista tem que ter pelo menos 30 minutos, senão você não consegue nem entender qual é a demanda daquela pessoa. Então, uma série de fatores, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, fizeram as consultas encurtarem. E quando a pessoa recebe uma atenção de 60 minutos de um médico, ela se surpreende. Eu ouço isso todos os dias. E quando eu, por exemplo, eu vou tiro por mim, né? Eu sou gerontologista e eu faço uma anamnese gerontológica com o meu paciente. E quando eu faço, e leva em torno de 60 minutos, 70 minutos, e aí são aspectos biopsicossociais. Você precisa entender, né? Na hora que faz, eles realmente ficam muito surpresos. E aí você já ganha o seu paciente por essa forma. Sim. E eu fico imaginando aqui, doutora, que além de escutar o seu paciente, você ainda escuta o cuidador por muitas vezes. Muitas vezes. E isso faz parte da consulta, porque o cuidador me traz muitas vezes informações essenciais para tomar decisões. Infelizmente, algumas doenças neurológicas, quando a gente adoece, a gente perde a noção de algumas coisas que estão acontecendo conosco. E aí o papel do cuidador e do familiar é extremamente importante para identificar essas alterações. E só eles trazendo essas informações, a gente consegue traçar um perfil clínico correto. Então, o que acontece às vezes é que um idoso vai sozinho à consulta, principalmente com problemas de memória, e a consulta fica incompleta, porque eu só tenho as informações do paciente. E se ele tem queixas de memória, eu preciso ouvir as pessoas que convivem com ele, porque eu preciso saber quais são os esquecimentos que estão acontecendo. Se são esquecimentos leves, mais preocupantes, e quem vai trazer isso é o familiar e o cuidador. A gente já está quase finalizando esse segundo bloco e eu queria chamar a atenção para você, fique atenta. Eu queria contar uma novidade. Você não precisa mais andar 75 quilômetros aproximadamente e ir até a capital para ter uma consulta com geriatra. Nós já temos esses profissionais e nós vamos falar muito disso no terceiro bloco. Então fique atento, né? Você sabendo que você não precisa mais procurar um profissional a partir dos 60 anos e sim a partir dos 30... Fica ligado aí. Doutora, a gente vai já dar só um intervalinho para os nossos comerciais e a gente lhe chama para o terceiro bloco. Perfeito. Vamos lá, envelhecentes, vamos continuar essa entrevista aqui maravilhosa. Para quem perdeu o primeiro e o segundo bloco, eu estou aqui nada mais nada menos que com a doutora Cristiane Moura, ela que é geriatra, especialista, né, em algumas coisas que nós vamos falar justamente agora com essa pergunta, doutora. Porque, para quem não sabe, a doutora Cristiane, ela é especialista em ela é paliativista, eu posso chamar assim? Sim. Médica paliativista também. E nós vamos falar sobre esses cuidados paliativos que, de repente, você não tenha muito conhecimento. Doutora, médicos geriatras também podem ser consultados quando o idoso tem alguma doença incurável, a fim de que possa instruir sobre os cuidados paliativos? Com certeza. Uma das atribuições do geriatra é proporcionar os cuidados paliativos adequados quando ocorre uma doença ameaçadora à vida. Muitas vezes, todos nós já passamos por alguma situação dessa na nossa família, né? E ter o cuidado apropriado e o conhecimento fundamental sobre a doença, a gravidade e a aproximação da finitude faz diferença no processo de sofrimento. Todas essas doenças graves trazem sofrimento com elas, mas a forma como você vai enfrentar isso pode ser um pouco mais natural. E isso é possível quando você tem um profissional de cuidados paliativos te acompanhando. O cuidado paliativo, ele estuda todas as doenças que ameaçam a vida e as formas de sofrimento que elas trazem, que pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser espiritual, né? Tem vários aspectos do sofrimento que o médico paliativista e os profissionais da equipe multiprofissional vão atender e cuidar desse sofrimento. Vai muito além da doença, uma vez que a doença já não tenha mais tratamento curativo, mas muitas vezes tem vários tratamentos paliativos. Cuidar da dor,
cuidar de sintomas como náuseas, constipação, cuidar de estresse, de ansiedade, do medo, do sofrimento existencial. Tudo isso está englobado na abordagem do cuidado paliativo. E o geriatra, sim, faz parte dessa equipe e deve estar presente quando essas situações acontecerem. Faz toda a diferença você ter um profissional paliativista nesse processo de adoecimento. Eu imagino sim, porque eu gostaria de reforçar, né? Para quem me conhece sabe, eu sempre falo que nós lidamos com as pessoas que estão na última fase da vida. Às vezes tem um susto, sabe, doutora? Eu falo assim, olha, você está vivendo a sua última fase da vida. Hã? Toma aquele susto. Eu digo, gente, existe outra fase da vida depois da velhice? Não tem. É a morte. Então, nós, né, amantes do envelhecimento humano, nós estamos lidando com pessoas que estão vivendo essa última fase da vida. E tratar essa última fase da vida, né, com todas as suas delícias e todos os seus as suas dores, é natural, né? Sim. Então, ter uma pessoa especialista em estar, né, fazendo o seu tratamento, acompanhamento com o médico paliativista é sensacional. Eu considero super importante. Eu tive uma professora que dizia que a gente se prepara para nascer. Existe um enxoval para receber o neném, toda uma preparação do pai, da mãe, dos avós, da família toda. Mas a gente não se prepara para morrer. E é um processo natural, assim como o nascimento. Todos nós vamos morrer. Mas dificilmente a gente se prepara para esse momento. E o que acontece? Muitas pessoas morrem em sofrimento. Outras mais, outras menos. Isso envolve uma série de fatores, mas a preparação, o estudo, o conhecimento, falar sobre a morte e enfrentar a nossa finitude é um processo que deveria acontecer para todos nós, para que nós nos sentíssemos mais saudáveis, com mais qualidade de vida e com menos sofrimento dessa angústia. E eu iria um pouquinho mais além, né, do que dizia a sua professora. A gente está preparado para receber um bebê, a gente faz, né, os baby chás, festinhas, prepara o quarto, mas a gente também não está preparado para receber uma pessoa idosa na sua casa. Quando você não se prepara, geralmente aquele idoso vai para o quartinho do fundo, vão tirar a poeira daquele quartinho lá do fundo, que era o quarto da bagunça, para deixar o idoso, porque você não se preparou. Não é isso? Verdade. Mais ou menos assim, doutora? Com certeza, com certeza. O que acontece às vezes, nós nos preparamos, como você falou, para cuidar de bebês. Mas a gente esquece que os nossos pais, os nossos avós estão envelhecendo, estão ficando cada vez mais frágeis. Nem todos, alguns. E alguns deles vão precisar de cuidados. E você se preparar para isso faz diferença no cuidado que essa pessoa vai receber, para você não ser pego desprevenido, né? Porque as pessoas dão sinais de adoecimento. Se você focar, prestar atenção, você vai ver que o seu pai já está precisando de mais cuidados. Eu estou falando aqui de forma pessoal agora, que ele já internou algumas vezes nos últimos anos, né? Então, é diferente cada pessoa, né, no seu processo de adoecimento e envelhecimento. Então, se você tem um familiar que adoece com frequência, que já tem uma certa fragilidade, que merece cuidados, por que você não se prepara para os cuidados que daqui a alguns anos ele vai precisar? De vez em quando, sabe, doutora, eu vou lhe colocar assim, uma coisa muito, muito pessoal dentro da minha profissão, né? Eu tenho alunos que estão comigo há 20 anos. Eu tenho alunos que estão comigo há 15, 20 anos. E eu estou acompanhando o processo de envelhecer desses meus alunos. É cada susto que eu pego. Eu imagino. É cada susto. Eu vou lhe contar uma história assim para a gente descontrair um pouco. Eu estou agora, nesse momento, ensaiando, né, várias danças e tudo mais. E um aluno chegou comigo e eu disse, fulano, vamos lá, esse passo aqui vamos fazer, eu tenho certeza que você pode. Aí ele virou para mim, ele disse, professora, eu podia há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu estava com 70, professora, eu estou com 85, eu não danço mais como antes. Eu olhei, aí caiu a ficha, sabe? Porque é tão difícil, a gente convive tanto e a gente sabe tanto que eles são capazes, que eles podem, que quando a gente toma aquele susto, envelheceu 15 anos. Você também deve acompanhar alguns aí, né? Com certeza. Lógico que você tem pouco tempo ainda. Quanto tempo, doutora, você já tem como geriatra? Como geriatra tem 5 anos.
5 anos, olha aí, iniciando mesmo essa carreira que deve ser belíssima, né? Então vamos lá. Atuar em conjunto com os especialistas de outras áreas de saúde, garantindo que esses cuidados sejam conferidos aos seus pacientes, que se completam, né, de forma oportuna, é uma função do geriatra? Você costuma muito encaminhar quando você percebe, opa, eu estou até aqui. A partir de agora ele vai precisar de um outro especialista. Você trabalha, você já tem uma equipe de profissionais em que você vai realmente encaminhando? Sim, com certeza. O geriatra não trabalha sozinho nunca, né? A gente trabalha em conjunto com uma equipe muito grande, multiprofissional. Nem todos os indivíduos precisam de todos os profissionais, mas o básico, né, é importante. Então, o geriatra em parceria com o nutricionista, com o educador físico, com o fisioterapeuta, e a partir das características de cada um terapeuta ocupacional, psicólogo, né, e aí um fonoaudiólogo. Então, todos esses profissionais da área da saúde, eles se complementam nos cuidados com o envelhecimento. Então, nunca trabalhamos sozinhos, sempre precisamos do apoio de outros profissionais, porque cada informação é importante. Cada detalhe conta no processo de envelhecimento e muitas vezes o médico não tem a capacidade técnica de identificar problemas que são de outras áreas, como disfagia, por exemplo. A gente consegue ouvir que já está começando a acontecer, mas quando a gente percebe, o médico, já está acontecendo há muito tempo. Então, o fonoaudiólogo é um profissional extremamente importante nesse processo. É só um exemplo, todos são importantes. Então, à medida que o processo de envelhecimento vai acontecendo, um ou outro vai ganhando mais espaço. Mas esse apoio e esse trabalho em conjunto é fundamental para que nós tenhamos bons resultados. Maravilha. Tem outra pergunta para você. Fornecer aconselhamento especializado e propor planos de cuidados que viabilizem o bem-estar e a qualidade de vida do idoso é função do geriatra? É lógico, né? Às vezes eu vou assim, ser muito honesta com você. Já ouvi muitos idosos falar assim, poxa, mas eu não vou porque custa muito caro, porque eu não tenho um plano de saúde, né? Porque eu não tenho condições, enfim, a gente sabe que nosso sistema único de saúde não nos proporciona, né, um atendimento fácil com médicos geriatras. Mas assim, em relação a viabilizar, né, essa qualidade de vida e propor, é função do geriatra também. Com certeza, com certeza. O geriatra é um médico que, eu brinco que se todo mundo pudesse ter um, faria tanta diferença, mas infelizmente somos poucos, né? E os conhecimentos básicos no processo de envelhecimento, todo médico deve ter. Mas o geriatra mesmo, quem puder ter um, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida, na sua saúde como um todo e no que a gente tem de mais precioso, que é a nossa função, a nossa autonomia, eu tenho certeza que aqui todo mundo tem medo de um dia ficar dependente de outras pessoas. E essa é a principal preocupação do geriatra. Quando a gente olha uma pessoa, a gente enxerga todos os riscos que ela tem para um dia se tornar dependente. A gente faz de tudo para que isso não aconteça. Então, você fala isso justamente, a gente está falando de plano de cuidados, né? Olha, um médico geriatra faz um plano de cuidados, né? Olhar com atenção, fazer escuta respeitosa. E é isso mesmo, né? O seu processo é natural, o processo de envelhecimento, mas é a última fase da vida. E a gente realmente precisa ter essa atenção muito ampla, né? Muito global. Agora eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação, né? Como é que está hoje? Aonde é que você atende? Aonde é que a gente pode buscar, né, um atendimento com você, com o geriatra? Fale um pouquinho pra gente. Então, eu gosto de dizer que eu faço de tudo um pouco. Eu gosto de trabalhar no hospital, então eu trabalho em atendimento hospitalar, em unidade de terapia intensiva.
o que me ajuda muito a ter uma visão do doente crítico, do paciente grave, porque assim a gente consegue entender como prevenir doenças mais graves. Então eu nunca saí do atendimento em UTI. Eu gosto muito de fazer isso também. E as pessoas acham estranho, não é que o geriatra está fazendo na UTI. Na UTI, né? Mas no atendimento de unidade de graves, o médico clínico tem um papel fundamental. E o médico geriatra faz diferença por quê? Quem está nas UTIs hoje? São idosos. Sim. Então, você ter esse conhecimento também faz diferença no plano de cuidados de um doente grave. Mas essa é só uma parte do que eu faço. A maior parte é consultório e atendimento em domicílio. Importante. Eu gostaria, idosos... inclusive, que você realmente reforçasse isso e como é que eu faço, porque o atendimento domiciliar hoje, além de ser muito mais confortável para o familiar, é confortável para a pessoa idosa também, não sair daquele ambiente, né? Com certeza. Às vezes o próprio deslocamento já é um estresse, né, para o idoso mais frágil. Colocar num carro, transportar o deslocamento. E às vezes tem a questão do medo de ir ao médico, que a gente ainda enfrenta isso nessa geração, né? Um pensamento de que vai encontrar doenças graves e vai sair de lá cheio de remédio. Geriatra não gosta de um monte de remédio, a gente tenta diminuir sempre que pode, mas esse pensamento, essa cultura ainda faz muitos idosos não gostarem de ir ao médico. E você receber em casa tem um diferencial, que é como se fosse uma visita, né? Apesar de ser uma visita médica, mas você está no ambiente daquela pessoa. E não é uma visita médica rápida, né? Sim. A visita de geriatra não é, a gente não pode pelo falar que é menos aquela uma visita hora. rápida. E pra gente também é muito bom o atendimento em casa, porque você consegue entender a dinâmica familiar, o funcionamento da rotina daquela pessoa, que coisas que a gente não enxerga no consultório, né? Como a família trata aquele idoso, como o idoso trata a família, os conflitos. Todas as famílias têm conflitos. Nossa, umas mais, outras menos. Então, enxergar isso ajuda a decidir também sobre o tratamento, né? Qual vai ser o tratamento mais adequado para aquela pessoa. Então... Maravilha. E agora eu quero falar de fato, eu quero que você me diga, você sem problema, sem pudor, tá? Pode me falar onde você está atendendo hoje na capital e aonde você atende na nossa cidade, que é aqui em Castanhal. Pode falar onde em Belém eu atendo no meu consultório mesmo, particular, né? E aqui em Castanhal comecei a atender no Espaço Vida. Voltei, né? Então já fiz uns atendimentos curtos e agora estou de volta atendendo aos sábados. Então, olha só, agora aqui na sua tela, aqui embaixo vai estar passando o endereço do consultório particular da doutora Cristiane em Belém e também aqui onde ela está atendendo em Castanhal, que também é no Espaço Vida e é nosso patrocinador. Então, gente, nós vamos finalizando aqui o Geronto no Foco. Dizer para você, doutora, que foi um prazer imenso de receber. Nossa, eu acredito que é uma exclusividade. Primeiro que eu esqueci de lhe falar que é o primeiro programa de TV exclusivo que fala exclusivamente de envelhecimento humano. Então você está no lugar certo com a sua especialidade, né? Muito obrigada pela sua participação. Imagina, foi um prazer enorme. Eu agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir um pouco com os esclarecimentos sobre a minha especialidade e fiquei muito feliz em conhecer o programa também. Eu te parabenizo pela iniciativa, eu acho que a gente precisa falar sobre esse tema e sobre tudo que envolve o envelhecimento para que a gente possa realmente viver isso com mais alegria, com menos sofrimento, porque vai acontecer para todo mundo, mas você pode desenvolver o melhor do seu envelhecimento se você se dedicar e buscar cuidados. Maravilha. E falar de envelhecimento, gente, nas ruas, no rádio, na TV, nos canais. Falando em canal de YouTube, você precisa agora também seguir o Geronto no Foco, né, no Instagram. Está passando aí o @ do Geronto no Foco, @Geronto no Foco, também no Facebook. Vai lá, manda uma mensagem pra gente no nosso direct, manda uma mensagem dizendo qual especialista você quer ver e escutar, qual especialista que você quer ver no Geronto no Foco. Segue a gente nas redes sociais e segue a gente também, aliás, segue a nossa entrevistada com a sua clínica, que a gente vai estar mostrando aqui, né, as redes sociais da clínica onde a geriatra atende e também no nosso município.
Tchau, tchau, envelhecentes! Tchau, tchau!